Vera, vamos lá, gente. Vamos falar sobre um assunto muito importante mesmo. A gente precisa aprender cada vez mais sobre comunicação. E a gente vai falar agora de psicologia positiva. Você já ouviu falar? É um movimento científico recente, tá? Mas que já conta com estudiosos no mundo inteiro. E o principal objetivo é focar na construção e no desenvolvimento do que promove bem-estar e qualidade de vida para as pessoas, saindo da preocupação em reparar o que está ruim na rotina perante um desafio ou até em relação ao desencadeamento de doenças emocionais. Não é que ignora o que não funciona, mas sim destaca o que está dando certo. E os métodos da psicologia positiva na educação de crianças e adolescentes podem ser aplicados não só em escolas, mas nas nossas casas, na sua casa, também pelos avós, né? Às vezes o pai mora numa casa, a mãe mora na outra também. Os responsáveis de forma geral. Eu quero apresentar um livro que é fantástico. Chama Manhê, que conta a história que trabalha... conta uma história. Manhê conta uma história, desculpa. Que trabalha o tema de forma simples e didática, com exercícios e histórias. Então, assim, é prático, é para todo mundo, é de fácil compreensão, tá? O que é melhor, porque é para você. E os autores Marcos Norabelli e Luiz Eduardo Conte são psicólogos e eles estão aqui e vão conversar com a gente agora sobre psicologia positiva. Marcos, Luiz, sejam bem-vindos. Obrigada por estarem aqui. Parabéns pelo livro. Antes de mais nada, eu fiquei empolgada, falei, Manhê, depois eu falei, conta uma história. Não, Manhê, conta uma história é o nome do livro. Ah lá, tá lá. Ah, que coisa boa. Vamos falar um pouquinho de psicologia positiva, né? Eu dei uma introduçãozinha ali, mas eu gosto sempre de levar para a prática, porque fica mais claro na mente de quem está nos assistindo. Psicologia positiva, como você disse, Cláudia, é realmente um movimento recente, né? E é uma espécie de resgate do que a psicologia já fazia antes da Segunda Guerra Mundial. Só para contextualizar, né? Antes da Segunda Guerra Mundial, a psicologia tinha três focos, basicamente. Um era o bem-estar, o outro era tratar a pessoa que tem um problema, uma dor psicológica, e o terceiro é trabalhar com superdotados. Com o final da guerra e a necessidade de atendimento psicológico para soldados que estavam voltando, a psicologia passou a atuar firmemente na terapia, fazendo terapia, recuperando, ajudando as pessoas. E esse estudo sobre o que vai bem na vida, sobre a vida boa, sobre a vida ótima, como eles gostam de falar, ficou meio relegado a segundo plano, entendeu? E aí, recentemente, digo recente porque para a ciência 20 anos é pouco, né? Há 20 anos mais ou menos é retomado esse movimento para definir o que é que promove bem-estar. É o objetivo da psicologia positiva. Perfeito. Vocês são psicólogos? Sim. Somos psicólogos, nos conhecemos há mais ou menos 20 anos também, né? E trabalhamos juntos bastante na área de recursos humanos, né? Daí vem esses outros desafios que a vida vai colocando para a gente no transcorrer, né? Da história, da própria gente. E chega o momento de a gente trabalhar um pouco com criança, né? Um pouco longe da questão de recursos humanos, mas acho que coube a gente trazer a psicologia positiva para a criança, para a infância, uma vez que não havia até então ninguém tratando disso, né? Então acho que foi um momento assim de estarmos juntos. Eu escrevo para a criança, né? Mas não linkando assim tanto com a psicologia. Veio a proposta do Eduardo e eu encampei junto. Que ótimo, maravilhoso, porque é uma contribuição muito grande, porque quem lê esse livro aqui vai conseguir entender. A gente consegue formar um cidadão feliz, um cidadão apto para desbravar o mundo, né? Para ser um ser humano maravilhoso, um transformador do planeta para algo ainda melhor. Então, é realmente fundamental. Eu acho que todos precisam comprar esse livro, precisam ler esse livro. A gente vê na internet, existe uma confusão muito grande de achar que psicologia positiva é aquilo que a gente vê nas redes sociais, onde todo mundo é feliz, onde ninguém tem problema.
não é absolutamente nada disso, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa diferença. Isso aí a gente chama de positividade tóxica, né? É acreditar que focar apenas no que vai bem, tentar negar o que não funciona, o que dói. O fato é que a vida tem bons e maus momentos. Né? Tem momentos de alegria, de felicidade, mas também tem momentos que nos preocupam, que machucam. Então é preciso olhar com um equilíbrio, né? Para os dois lados, os dois aspectos da vida. Tá? A psicologia positiva não nega a dor, ela prepara a gente para trabalhar também com a dor. Quando ela fala, por exemplo, de otimismo, né? Ser otimista é justamente acreditar que é possível viver bem quando você está enfrentando um problema. Né? Então, o problema tem prazo de duração, não tem problema que dura para sempre. A gente precisa perceber que nós somos capazes de enfrentar o problema, não nos entregar, nos abandonar, mas acreditar na nossa capacidade. E, especialmente, não espalhar o problema. Porque tem gente, por exemplo, que tem um problema no trabalho e leva para casa, leva para o social. E esse espalhar também causa danos, causa sofrimento. Então, o conceito de otimismo, que é um conceito trabalhado pela psicologia positiva, orienta sobre como enfrentar esses problemas. Né? A psicologia positiva é uma linha de tratamento na psicoterapia? Não, existe até já estudos, já são desenvolvidas técnicas que se propõem serem psicoterápicas, né? Mas ainda não são consolidadas, tá? Até a gente separa bem, né? Porque existem pessoas que precisam de psicoterapia, tá? E não é uma linha da psicologia, mas uma área de estudos, da psicologia positiva. Não é uma linha que vai, por exemplo, fazer aí comparações com psicanálise, com comportamental, ou com TCC, que está mais em moda. Não, é uma área que estuda o que vai bem na vida do ser humano. Maravilha. Aqui no livro Mãe Conta uma História, a gente percebe que vocês falam de valores, né? Isso. De bondade, de amor, de paciência. Como é que a gente deve lidar com esses valores em casa, dentro do estudo da psicologia positiva? Então, o livro vem com essa proposta, né? Ele tem 24 fortalezas, né, que se agregam em 6 virtudes. Né? Então, ele traz essa proposta, facilita esse trabalhar, né? Seja em casa, seja na escola, na catequese, onde ele puder ser usado. Ele facilita no seguinte sentido: você vai contar a história, se a criança já lê, ela pode ler a historinha, né? A proposta da atividade pode ser feita pelos pais, ou os pais participarem, fazerem juntos. Então, é uma construção possível. Se é na escola, por exemplo, você pega a historinha, o professor pode montar um grupo de teatrinho com as crianças e eles construírem juntos, né? Isso tudo está aqui no livro, né? Olha que interessante. Então você vai ter a história para contar essa historinha para o seu filho. É claro que você vai se preparar antes, porque aí você já tem todo um roteiro para você entrar no trabalho de determinada virtude, tá? Isso é muito legal, como praticar a criatividade, né? E de que forma você vai trabalhar, por exemplo, cada virtude com o seu pequeno, com a sua criança, né? Dependendo de quem é que você está cuidando. Muito interessante. E por que vocês decidiram fazer esse livro? Então, voltando no livro, né? Eu tinha esse personagem do meu Facebook, o Mãe. Ele falava lá com a mãe dele sobre várias coisas. Aí, num dado momento, o Eduardo me procurou, eu queria levar a psicologia positiva para a criança. E aí começamos a discutir como seria isso. Ele lembrou do Mãe, e se usarmos o Mãe, né? E aí, relação é um pouco também da psicologia positiva, né? Esse trabalho em equipe, essa coragem de fazer esse trabalho, depois essa coragem de divulgar, de manter o livro. Então, a própria construção do livro é uma vivência da psicologia positiva, né? É diante de uma situação, mas as crianças estão sem um material. Vai fazer alguma coisa, vai produzir um livro, então. Não adianta ficar reclamando que as crianças não têm e você não faz nada, né? Então você vai e produz. Eu acho que é esse engajamento, esse assumir assim, a responsabilidade nesse mundo que a gente está vivendo. Então a ideia foi surgindo, foi sendo construída aí, né, por nós dois. Eu gosto muito de escrever.
E foi o desafio, então você tem que escrever 24 historinhas, né? E as historinhas são inéditas, foram criadas por vocês. Não, é porque assim, eu costumo escrever assim, né? As historinhas, né? Porque depois teve toda uma parte que a gente faz junto. Mas o que surge da minha cabeça. Mas aí vinha a missão, não, a historinha tem que ser dentro dessas 24, né? Então um trabalho assim, além da inspiração, tentar casar com o que a teoria estava falando, não podia fugir disso, né? É um livro para os adultos usarem com as crianças. Exatamente. Está aqui, sobre as forças pessoais das crianças felizes. Eu achei maravilhoso porque não é um livro só teórico e que deixa a gente, às vezes, com uma pressão porque a gente não consegue colocar em prática. Aqui é um livro, leia e pratique. Vamos voltar aqui, falar do Manhê Conta uma História. Eu estou conversando com o Marcos Norabelli e o Luiz Eduardo Conte, que são psicólogos e autores desse livro. Eu vou ler uma historinha, só para o pessoal entender o que é, né? Vou ler a historinha que fala de trabalho em equipe, cidadania e lealdade. E diz, Manhê, tô ocupada, vai falando. O que você está fazendo aí? Separando o lixo. O quê? Por quê? A gente tem que cuidar da sustentabilidade. Não entendi. A gente tem que separar o lixo porque tem coisas que podem ser reaproveitadas, como plástico, papel, latinhas, vidro. Assim, isso pode ser usado novamente. Eu posso ajudar? Sim, todo mundo precisa ajudar. Enquanto eu ajudo, você conta uma história? Conto. Olha lá, essa é uma historinha que já mostra para as crianças um pouco o que é a sustentabilidade, um pouco o que é a coleta seletiva, né? E é legal que a mãe chama, quer dizer, a criança quer participar, a mãe deixa ela participar e tem ali uma atividade em conjunto. Aí depois vocês trabalham tudo que deve ser falado e feito após essa historinha. Isso. Por exemplo. Define, né, o que é a força, aí você usou a força de trabalho em equipe, né? Então é a mãe convidando o filho para trabalhar com ela. E depois acho que ela vai contar uma historinha do inseto, que não me lembro agora exatamente qual é a história. Depois a gente define a força e passa algumas sugestões de atividade que a criança pode fazer. Legal. Tá? E no finalzinho do capítulo tem um box aí, uma caixinha, em que a criança vai anotar se ela acha que tem ou não, o quanto que ela acha que tem daquela força. E há também na fala da criança, algumas frases que identificam se a criança tem aquela força ou ela se percebe daquela forma, né? Então, são vários materiais aí disponibilizados que auxiliam, né? Entrei em outro capítulo aqui, que tem a historinha, que tem a explicação, que depois fale. Aí, a sugestão para a criança, desenhe um trenzinho e na cabine do condutor escreva o nome de um grande líder. Gente, o livro é muito legal. Eu quero que você que você aproveite esse livro e coloque em prática com os seus. Eu acho que uma das coisas mais complicadas da educação é a gente trabalhar sem um planejamento, né? Por que na escola as crianças cooperam? Por que é que elas fazem tudo direitinho? Porque tem rotina certinha, tudo bonitinho. Vamos fazer isso na nossa casa. Olha, a gente tem, através do Manhê Conta uma História, a possibilidade de você criar uma rotina gostosa e pensando na felicidade das crianças lá na frente, certo? Exatamente. Com certeza. Onde é que a gente consegue comprar esse livro? Então, esse livro está disponível na minha cidade, nas duas lojas, nas livrarias que estão lá, que eu moro em Lençóis Paulista, né? Qual é a sua cidade? Lençóis Paulista. Em Lençóis Paulistas. A Pietá, né, e a Baiuca. Para quem quiser comprar, quem é de outro estado, de outra cidade e tal, www.baiucaonline. Daí procura o Manhê. baiucaonline.com.br. Só colocar Manhê Conta uma História e você encontra o livro do Marcos Norabelli e Luiz Eduardo Conte. Muito obrigada, meus parabéns pelo trabalho de vocês e que venham outros livros. Com certeza. A gente tem que aplicar a psicologia positiva aí o tempo todo, Com certeza. Para ter um Brasil melhor. Com certeza. Obrigada.